Olá, fofurinhas, tudo bem com vocês? Eu estou passando esse vídeo agora para demonstrar para vocês o que era importante vocês entenderem sobre esse capítulo que vocês estudaram agora. O capítulo anterior era a expansão marítima europeia. O capítulo de agora é sobre os povos que estavam na América antes da chegada dos europeus. Por quê? Porque nós vamos estudar o que aconteceu com o encontro desses dois povos, o povo europeu com o povo que aqui estava na América. Então, no caso, a gente viu grandes civilizações, né? O povo de Teotihuacan, os Incas, os Maias, os Astecas, os povos que estavam aqui na região onde hoje é o Brasil. Então, a gente estuda o que estava acontecendo lá na Europa com os portugueses e agora a gente vai estudar como é que aqui na América os povos estavam vivendo. Então, esses povos estavam vivendo aqui na América há mais de 12 mil anos, né, há cerca de 20 mil anos, quando os portugueses e os europeus chegaram lá por volta do século XV. Então a gente estuda o que acontece nesse encontro de cultura. Só que antes de entender o encontro dos europeus com os indígenas que estavam aqui, a gente precisa entender como estavam os europeus. Então a gente estudou lá como é que estava Portugal, como Portugal formou uma monarquia centralizada e como Portugal resolveu se lançar aos mares e descobrir outras terras. E a gente também estuda aqui na América, né, como é que estavam os povos aqui. Os povos incas, os povos maias, os povos astecas construíram enormes impérios, cidades muito bem desenvolvidas. Eles tinham, né, uma forma específica de religião, de cultura, desenvolveram matemática, desenvolveram medicina. Então eram povos bastante desenvolvidos para o seu período histórico, né? Então fiquem agora com a correção dos exercícios sobre o capítulo. Era para vocês então terem lido o capítulo, assistido os vídeos e feito os exercícios. Olá, fofurinhas do sétimo ano. Então, eu vou passar para vocês um breve resumo sobre o capítulo que nós estamos estudando agora, né? Que é o capítulo 3, América, Povos, Reinos e Impérios Antigos. Aqui é o mapa da América com as principais civilizações, né, que se encontravam aqui na América com a chegada dos europeus. Então, nessa região da América ficavam os astecas, nessa região os maias. Aqui é o meio da América, por isso que a gente chama de Mesoamérica, né? Povos mesoamericanos. Aqui a região onde se encontravam os povos incas. Aqui é a região onde hoje é o Brasil, né? Então aqui também tinham alguns povos indígenas quando da chegada dos europeus e dos portugueses na América. Sobre os povos, né, da Mesoamérica, então, os astecas e os maias, que são os povos do meio da América, esses povos tinham, né, uma cultura muito desenvolvida. Principal diferença, né, entre astecas e os maias. Os astecas tinham um império centralizado, já os maias tinham um império descentralizado, né? Cada governador em uma certa região do Império Maia fazia suas próprias leis, sua própria organização, né, sobre sua pequena província. Os incas também, né, tinham aqui na região da América Andina por conta dos Andes, né, que era um conjunto de montanhas nessa região. Então são povos que viviam em cima das montanhas. Os incas também tinham o império centralizado. Então esses são os principais povos que vocês deveriam ter estudado, né, neste capítulo: incas, maias, astecas e os povos da região do Brasil, esses povos indígenas antes da chegada dos portugueses aqui no Brasil. A gente vê agora um pouquinho, né, sobre como era a sociedade asteca, sobre como essa sociedade era organizada. Então tinha lá o imperador asteca, né, que quem concentrava o poder nas suas mãos, era eleito pela aristocracia militar sacerdotal e ele deveria prestar honra aos deuses e proteger o povo asteca.
tinha lá também os grandes comerciantes e os artesãos, os camponeses, os trabalhadores do campo, os sacerdotes. Então, era uma sociedade bastante complexa. Para vocês entenderem o tamanho dessa complexidade, aqui tem uma imagem que seria uma ilustração de como seria o centro da capital asteca, Tenochtitlan. Então, era uma sociedade muito desenvolvida, né? Aqui a gente vê as grandes pirâmides que esses povos construíram para fazer homenagem aos seus deuses. Então, eles faziam aqui sacrifícios humanos, né? Então, por exemplo, guerreiros astecas entravam em confronto entre si e o guerreiro vencedor era aquele que tinha a honra de ser dado como sacrifício aos deuses. E esse sacrifício era feito aí no alto dessa pirâmide, desse templo que eles construíam. Então tinham locais para banhos públicos também, né, na cidade. Então vocês reparem aí nas ruas amplas e largas, na organização de uma maneira geral do centro da cidade, da capital Tenochtitlan, antes mesmo da chegada dos europeus aqui na América. Então isso dá a dimensão do quanto esses povos já eram desenvolvidos. Aqui, né, demonstrando um sacrifício sendo feito lá no alto, né, do templo, e esses sacrifícios eram feitos em homenagem aos deuses astecas. Aqui um guerreiro asteca, então reparem nas vestimentas dele, né? Os astecas, eles se vestiam como animais para amedrontar até os seus inimigos. Então seus inimigos viam eles com máscaras, com todos pintados, então isso causava um certo temor nos seus inimigos. Esse seria o deus Quetzalcoatl, é um nome um pouquinho esquisito, né? E aqui está dizendo assim: retornará à terra para tomar posse do que lhe pertence, e neste dia o mundo acabará. Então, para que esse deus, que os astecas consideravam que seria, né, a volta dele o fim do mundo, os astecas sempre ofereciam, né, seus melhores guerreiros, então ofereciam sacrifícios, inclusive humanos, para acalmar esse deus. Então, que eles consideravam que esse deus, se tivesse, né, lá bravão, poderia voltar e acabar com o mundo deles. Aqui é a Pedra Sol, né? Então os astecas também são povos que observavam o movimento dos astros e fizeram um calendário próprio. Os povos maias também construíram monumentos em forma de pirâmides. Então a gente estuda lá, por exemplo, a história do Egito, lá na África, norte da África, que construíam monumentos em formato de pirâmides. E aqui na América, né, no mesmo período histórico, aí praticamente, alguns, no caso dos maias, alguns anos depois, os maias construíram também monumentos em formato de pirâmide. Esses povos maias, então, estavam aí localizados, né, na região da Mesoamérica, na região da América aqui central, junto com, né, próximo ao Império dos povos astecas. Cada cidade maia era como se fosse um mini país, então os maias não tinham um governo centralizado e cada uma dessas cidades-estados, né, tinha o seu próprio governo, suas próprias leis. Então os maias são conhecidos por um governo descentralizado, diferente dos astecas e dos incas, que tinham um governo centralizado. Os maias desenvolveram fortemente a matemática, então eles também conheciam o que até os romanos, né, europeus desconheciam, que era o conceito do zero. Então esse aqui seria o símbolo do zero, aqui o símbolo representando o 1, o 2, o 3, o 4, uma risca representando o 5, então uma risca mais uma bolinha, então 5 mais 1 representa o número 6, assim por diante. Então os maias desenvolveram muito em várias ciências, inclusive na matemática. Aqui seria a demonstração de um calendário maia, e esse calendário maia
né, ele terminava no ano 2012, esse calendário que foi encontrado. Por isso que lá no ano de 2012 surgiram várias teorias de que seria o fim do mundo. Por conta do fim do calendário maia, então esses povos, né, nós, no caso, né, o povo ocidental começou a eventuar que seria 2012 o fim do mundo. Os maias praticavam um jogo, né, meio que uma mistura de basquete e de futebol. Também esse jogo era em homenagem aos seus deuses. Inclusive, esse jogo poderia ou não haver sacrifícios humanos após o jogo. Então, consistia basicamente, né, em dois times e os times tinham que passar a bola pelo aro e assim eles iam contando aí a sua pontuação. Então, esses povos inclusive desenvolveram entre o seu povo o esporte. Os incas, né, são povos considerados muito desenvolvidos na região da América, viviam e construíam as suas sociedades no alto das montanhas, como a gente já falou, né, da Cordilheira dos Andes, na América Andina, que é um conjunto de montanhas, e eles viviam aí nessas montanhas e construíam, né, sua vida, sua cidade no alto dessas montanhas. Praticavam também sacrifícios humanos em homenagem aos deuses que eles acreditavam. O principal deus deles era o deus Sol, e aqui seria uma demonstração aí, né, desse sacrifício humano, desses órgãos desses humanos sendo oferecido aos deuses. A capital deles, Machu Picchu, aqui é uma foto, né, dessa capital. Hoje em dia é um local bastante visitado, turisticamente falando, e aqui para vocês perceberem a grandiosidade deste império, né? Então aqui seria aí o centro da cidade, no alto da montanha. Os astecas contra Hernán Cortés, que era aí um espanhol que acabou dominando o Império Azteca e levando os astecas ao seu fim, né? Os espanhóis eles utilizavam táticas para acabar com esse império, se juntando, né? Diz que eles primeiro chegaram, fizeram amizade, descobriram os inimigos desses astecas, depois eles vão se juntar a esses inimigos para derrubar o Império Azteca. Os incas aí foram dominados pelo Francisco Pizarro, e é sempre bom a gente frisar também, né? Porque a gente fica com aquela visão de que se eram povos tão desenvolvidos, né, com desenvolvimento na ciência, nas suas cidades, uma sociedade organizada com um imperador, com milhares de guerreiros, como esses povos foram dominados então por europeus? Esses europeus utilizando, né, de táticas e descobrindo os inimigos desses povos, tendo armamentos também mais desenvolvidos, acabaram conseguindo dominar esses povos. Muitos povos aqui na América, obviamente, resistiram, mas, né, no final das contas, os europeus acabaram se sobrepondo militarmente a esses povos. Então vamos lá, a correção dos exercícios da página 72. A primeira questão dizia assim: o desenvolvimento das civilizações, das primeiras civilizações da América, está associado a quais importantes atividades? Essas atividades são principalmente a agricultura e a criação de animais, que permitiu a sedentarização desses povos. Então, a partir do momento que descobriram a agricultura, esses povos passam a viver em apenas um local e vão começar neste local a desenvolverem pequenas tribos, né, que depois vão se tornar aí comunidades que vão se juntando até se tornarem cidades, depois grandes impérios. Então, aos poucos vai se evoluindo até se formarem os primeiros impérios aqui dentro do continente americano. Então, o desenvolvimento dessas primeiras civilizações está associado à descoberta da agricultura, que permite esses povos a viverem em apenas um local e a irem se desenvolvendo a partir daí. A questão 2 pedia assim: explique o que você entende do conceito de civilizações pré-colombianas. Esse conceito, né, pré-colombiano,
está ligado à história da América antes da chegada de Cristóvão Colombo, né, considerado o descobridor da América. Então, antes da chegada dos europeus. Este é um termo que é chamado de um termo eurocêntrico. Euro de Europa, cêntrico de centro. Então, que coloca a Europa como centro de toda a história. Então, é a visão dos europeus sobre a história. Como se aqui na América o que eles fizeram antes da chegada dos europeus fosse menos importante, né, antes da chegada dos europeus. Por isso chamado de pré-colombianos, pré-chegada dos europeus aqui. Mas não, né, como nós vimos, esses povos desenvolveram importantes civilizações na humanidade, tão ou mais desenvolvida que os próprios europeus no mesmo período histórico. Mas os europeus colocam como se a história antes da chegada dos europeus fosse menos importante, né? Esse termo pré-colombianas. A questão número 4, por que podemos afirmar que os maias se diferenciavam politicamente das civilizações asteca e inca? Então, os maias, né, se organizaram em cidades-estado. Cada cidade-estado era independente, né, como governos independentes dessas outras civilizações que tinham um único estado imperial centralizado. Então os maias tinham cidades-estados com poder descentralizado, com cada cidade-estado se organizando à sua maneira, enquanto os incas e astecas tinham um estado imperial centralizado, né, com o poder total na mão de um único imperador. Então aqui seriam vários governadores, né, nos maias, e aqui um único imperador no caso dos incas e dos astecas. Questão 6. Explique como viviam os indígenas que habitavam o que hoje é o Brasil quando os conquistadores portugueses chegaram. Os indígenas viviam de caça, pesca, coleta e também faziam pequenas plantações. Sociedades indígenas, como as que habitaram a bacia amazônica e o Xingu, formavam grupos que tinham estrutura organizada. Ambas construíram locais para moradia, centros cerimoniais e estradas que ligavam as aldeias e permitiam a interação entre eles. Os indígenas brasileiros, né, que habitavam aqui a região onde hoje é o Brasil, eles eram povos muito diversos. Cada um desses povos, né, só para vocês terem ideia, mais de 1.300 formas de língua diferentes esses povos falavam. Cada um desses povos tinha uma cultura diferente, um modo de se alimentar diferente, um modo de acreditar em deuses diferente, modos de viver em sociedade diferentes, modos de fazerem pinturas corporais diferentes. Os portugueses, quando é que chegaram, chamou todo mundo de índio achando que fosse tudo igual, né? Mas eram povos muito diversificados entre si. Então aqui tinham várias tribos, vários povos indígenas que viviam, né, cada um à sua maneira. 8. Quais foram as consequências da chegada dos europeus para as civilizações da América? As civilizações que viviam na América à época da chegada dos europeus foram violentamente dominadas, né? Tiveram as suas riquezas pilhadas, então foram roubados pelos europeus, foram dominados pelos europeus, sua população foi dizimada, né? Então os europeus traziam, né, além de combatentes, além de matar esses indígenas em combates, além de se juntar com inimigos aqui dentro desses indígenas para combater esses indígenas e dominar esses indígenas, esses europeus trouxeram várias doenças da Europa para cá. Então esses indígenas que aqui estavam, como não tinham nunca tido contato com esse tipo de doença, uma simples gripe para esses indígenas, que eles nunca tinham pego, já era algo que poderia levá-los à morte. Então a gente está vivendo hoje em dia esse problema aí, né, na humanidade, essa doença nova, né, esse coronavírus. Para alguns ele é apenas uma gripe, mas como nós não temos anticorpos, como nós nunca entramos em contato com esse vírus ele pode
dependendo de como está a sua saúde, a sua imunidade, ele avançar até que leve à morte, né? Para esses indígenas que nunca tinham contato com esses vírus, que os europeus já tinham contatos há alguns anos, para esses indígenas, esses vírus podiam levá-los muito bem à morte. E hoje em dia nós temos aí, né, uma medicina muito mais avançada que os indígenas na época. Então você imagina, né, um vírus novo chegar naquela época para os indígenas sem que eles tenham nenhum tipo de medicina, né, praticamente aí desenvolvida. Eles tinham, né, um certo conhecimento de cura por meio das ervas, mas não, por exemplo, ventiladores que fazem, né, o pulmão respirar por meio mecânico, né? Então eles tinham uma medicina, mas não tão desenvolvida quanto temos hoje. Então imaginem que esses vírus novos se espalhavam entre essas tribos e dizimavam. Muitos indígenas morreram, né? A maior parte deles morreram por conta de doenças trazidas pelos europeus do que em combate propriamente dito. E a cultura desses indígenas também aí foi destruída. Por sua vez, impulsionaram o intercâmbio cultural com os conquistadores. Então, do mesmo jeito que os indígenas sofreram aculturação, né, tiveram sua cultura dominada por europeus, também impuseram parte da sua cultura para as sociedades futuras. Hoje no Brasil, por exemplo, algo que vem da cultura indígena é a questão do banho diário, né? Esse banho diário é costume dos indígenas. Os europeus, quando chegaram aqui, não tinham esse costume do banho diário. Esse costume é um costume dos indígenas. Então, se nós, né, fôssemos aculturados somente pelos europeus, muito provavelmente vocês aí tomariam banho uma vez por semana, né? Como juntou com a cultura dos indígenas, que tinham esse costume do banho diário. Esse é só um dos exemplos, né? Há vários exemplos na alimentação, né? Então, os povos incas, os povos maias, astecas, que cultivaram, por exemplo, o cacau, né? Então a gente não teria chocolate sem eles, a batata, a gente não teria batata frita se não fosse eles, né? Então várias coisas da nossa cultura hoje em dia é proveniente desses povos indígenas.